Oi, seja muito bem-vindo à Semana da Comunicação com a Liderança. Eu sou Márcio Mussarella, um dos autores e professores do curso Comunica, e para a gente é um prazer muito grande estar aqui na Semana da Comunicação com a Liderança, na primeira aula, e eu quero começar agradecendo a sua presença, que isso foi fruto de uma decisão, e mais do que agradecer a sua presença, eu quero parabenizar você pela sua atitude, porque pela decisão, a gente toma várias decisões que a gente depois não toma nenhuma atitude, não é verdade? Eu quero emagrecer, eu vou para academia, eu vou mudar algum hábito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a gente decide, principalmente nessa época de final de ano, né? Na virada do ano, a gente acaba decidindo uma série de coisas que depois, na hora de realizar, na hora de tomar uma atitude, de realizar uma ação, a gente acaba não fazendo por um motivo ou por outro, mas nesse caso você não só decidiu, como também tomou a atitude, está aqui com a gente. Então, por isso eu sou muito grato, muito obrigado e parabéns pela sua atitude. Bom, nós estamos na nossa primeira aula, é a aula Comunicação com a Liderança, desafio ou oportunidade. E tem uma razão muito especial para a gente ter escolhido esse tema, para a gente ter escolhido iniciar dessa maneira. Quando eu falo a gente, você vai ver eu falando a gente, muitas vezes aqui, eu estou sempre me referindo a mim, a Viviane Mansi e a William Serantola, que somos os três os autores daqui, tanto da Semana da Comunicação com a Liderança, quanto do curso Comunica. Bom, pessoal, por que a gente escolheu essa primeira aula? É muito simples, a gente quer convidar você para uma jornada. Eu quero fazer esse convite para você vir com a gente nessa jornada. Você já tomou a atitude de estar aqui no dia do início dessa jornada e agora resta você continuar essa caminhada junto com a gente. E o que a gente quer como destino, né, como objetivo final dessa jornada é que em 2020, pelo menos em 2020, você melhore os seus resultados, aumente os recursos que a sua área, o seu departamento ou a sua atividade precisam e que você tenha projeção profissional, que você tenha reconhecimento profissional pela atividade que você exerce, seja dos seus líderes, seja dos seus pares, seja dos seus clientes, seja de quem for. Eu sei que fazer uma proposta como essa, né, um destino como esse de uma jornada, de uma caminhada, ele parece um pouco duvidoso, né? E eu acho super normal que você questione, ou que você duvide, ou que você pense, poxa, por que ele está falando isso agora no começo da caminhada? É muito simples. Toda jornada precisa ter muito claro para onde a gente está querendo ir. Porque durante a jornada, durante a caminhada, nem sempre vai ser tudo prazeroso, vai ser tudo confortável. Então, se a gente não tem muito claro aonde a gente quer chegar e o benefício que a gente vai obter no final dessa caminhada, no final dessa jornada, muitas vezes as coisas que vão acontecendo ao longo da jornada ganham uma proporção muito maior. Os desafios, os obstáculos, as dificuldades, eles ganham uma outra proporção quando a gente não sabe aonde a gente vai chegar ou aquilo que a gente quer obter ao final dessa caminhada. E eu acho que é super comum ou super natural que você se questione, será que vai ser tudo isso mesmo? Mas tudo isso só por causa de comunicação e tal, não sei o quê. E além de ser super natural, é humano, né? A gente às vezes questionar se vale a pena, questionar se é isso que eu quero ou se esse resultado realmente, se quando eu chegar no topo da montanha, aquele visual vai valer a pena. E o que eu posso dizer para você é que tanto eu, quanto a Viviane, quanto o William, em nossas áreas, em nossas experiências, conseguimos ver essas coisas acontecendo na prática. E se não fosse isso, muito provavelmente a gente também duvidaria da possibilidade disso acontecer. Lógico que para fazer uma jornada, como qualquer outra grande jornada, a gente não pode partir só na loucura. Vambora, a gente vai chegar lá, tal. A gente precisa de 3 premissas básicas para toda e qualquer jornada bem-sucedida. Para toda e qualquer jornada de sucesso, eu gosto de pensar em 3 premissas básicas, e são essas 3 premissas básicas que eu coloco no meu conteúdo, nós colocamos no nosso conteúdo, para que a gente possa dar suporte, dar apoio a vocês nessa caminhada. A gente pode convidar vocês, pode trazer as ferramentas, os recursos, o suporte, a gente pode mostrar o nosso destino, mas a única pessoa que é capaz de caminhar essa jornada por você é você mesmo. Então, se você já decidiu, se você já tomou sua atitude, se você está aqui conosco, bora começar a transformar o mundo?
Então vamos lá. Essas 3 premissas básicas são ferramentas, habilidade e inspiração. E por que eu acho muito importante a gente eu compartilhar com vocês essas 3 premissas básicas? Para você poder entender também como a nossa Semana da Comunicação com a Liderança foi estruturada. Existe um motivo para que cada conteúdo e cada tipo de conteúdo esteja numa aula determinada, para que a gente possa construir o seu entendimento, construir e desenvolver a sua experiência, as suas habilidades para você chegar aonde a gente quer que você chegue. Então, a aula de hoje, nós vamos falar principalmente da parte de inspiração. A gente vai falar muito sobre mentalidade, sobre quais são as oportunidades, os desafios, ou seja, a gente vai mostrar para você o porquê. E é muito importante a gente começar pelo porquê, porque você tendo um forte porquê, o como aparece ao longo da jornada. E essas 3 premissas básicas são as ferramentas, habilidades e inspiração. Ferramentas são os recursos que você tem. Se você parar para pensar, se você tem só um martelo como ferramenta, qualquer coisa que você for fazer com esse martelo vai se limitar às qualidades e aos recursos que essa ferramenta oferece. Agora, se você tem uma caixa de ferramentas com diversas ferramentas para diversas utilidades diferentes, você vai poder exercer um controle e vai poder ter uma certeza do resultado muito maior. Então, nós vamos trazer umas ferramentas para vocês colocarem em prática no dia a dia e terem muito mais recurso, muito mais repertório para colocar em prática e terem sucesso nessas iniciativas de vocês. A segunda premissa básica é a habilidade. E a habilidade o que é? É você saber utilizar as ferramentas. Porque do que adianta você ter uma caixa de ferramentas, um caminhão de ferramentas, uma oficina completa de ferramentas, se você não sabe como utilizar essas ferramentas? Se você não sabe a melhor utilização, ou se você não sabe esta ferramenta serve para quê? É a mesma coisa que você pegar uma chave de fenda e querer bater um prego com ela. Pode até ser que você consiga de uma maneira ou de outra, mas não é a ferramenta adequada para a finalidade adequada. Então a habilidade é você ter o conhecimento e você saber como aplicar as ferramentas nas diversas situações que vão aparecer para você. Se você não tem habilidade, as ferramentas de nada servem. Uma pessoa habilidosa, com poucas ferramentas, vai ter um resultado muito melhor do que uma pessoa sem habilidade nenhuma, com uma infinidade de ferramentas. Então nós também vamos trazer essas habilidades para vocês. E por último, a inspiração, que para mim é a coisa mais importante dessas 3 premissas. A premissa mais importante é a inspiração. Sabe por quê? Você pode ter todas as ferramentas, você pode ter habilidade com todas essas ferramentas, mas se você não tiver inspiração, ou seja, aquilo que te move a tomar uma atitude, aquilo que faz com que você utilize a sua habilidade junto com as ferramentas em nome de um resultado que você quer obter, de nada adianta. Então, é óbvio que só a inspiração também não leva ninguém a lugar nenhum. Tem um dizer que fala, uma citação, um pensamento que fala que o topo do Everest está cheio de pessoas motivadas que não estavam preparadas para aquela jornada, né? Então só você tá motivado, vamos lá e tal, e não ter a habilidade necessária, e não ter as ferramentas para utilizar com essa habilidade, não adianta nada. E é por isso que a gente juntou essas 3 premissas nessas 3 aulas da Semana da Comunicação com a Liderança. Esta primeira aula, a gente está falando da inspiração. E ao longo das próximas aulas, nós vamos trazer as ferramentas, as habilidades e tudo mais que você precisa para juntar essas 3 premissas e ter um resultado interessante. O tema geral da nossa Semana da Comunicação com a Liderança é o papel da comunicação no futuro do trabalho. A gente tem feito muitos estudos e visto muitos estudos internacionais, nacionais, de diversas áreas, área acadêmica, área empresarial, e 2 coisas são indiscutíveis. Primeiro, que cada vez mais a comunicação e a qualidade da comunicação entre as pessoas no ambiente de trabalho vai ser um fator fundamental nos resultados da empresa, e que a liderança impacta muito mais do que o que a gente gostaria de pensar no ambiente de trabalho, para o bem ou para o mal. E aí, por isso que nós juntamos essas 2 coisas, juntamos esses 2 temas em um único grande tema. Então, o papel da comunicação no futuro do trabalho é trazer conexões mais relevantes para as pessoas, é trazer um ambiente muito mais seguro para as pessoas tomarem iniciativa, correrem riscos, serem vulneráveis.
Quando a gente fala ser vulnerável e quando a gente fala do ambiente de trabalho e das equipes, parece que quando a gente fala do líder, é um ser supremo que não tem vulnerabilidades, não tem inseguranças, não tem medos, tem que ter todas as respostas e tudo mais, e a equipe é a vítima, é a coitadinha que sofre deste ser mitológico chamado líder. E não, na verdade somos todos humanos. Líder também é gente. Então se a gente consegue, porque assim, a gente acaba terceirizando a responsabilidade, né? Ah, porque o meu líder isso, porque o líder não sei o quê, ou quando a gente não transforma isso numa terceira pessoa inexistente, que é a PJ, né? Ah, porque a minha empresa, a sua empresa, o que é a sua empresa? Ah, porque a minha empresa não deixa. O que sua empresa não deixa? Quem deixa ou não deixa? Quem faz ou não faz? Quem dá suporte ou não dá suporte? São as pessoas dentro da empresa. E se você não tem isso de cima para baixo, você pode proporcionar isso de baixo para cima, de lado para o lado. Você pode tomar essa iniciativa, seja você um líder ou não. Se você que estiver assistindo agora é um líder, então suas oportunidades são muito maiores. Se você não é um líder, as chances de você virar um líder depois de aplicar tudo isso que a gente vai compartilhar com vocês durante essa semana, aumenta exponencialmente. Você aumenta as suas chances de projeção de carreira, as suas chances de reconhecimento profissional de uma maneira exponencial, de uma maneira muito grande. Mas vamos às nossas oportunidades. Então, qual que é a oportunidade escondida assim? Antes disso, é oportunidade ou é desafio? E a minha resposta é depende. Depende de você, e isso que é o mais legal, porque só depende de você, e de como você vai enfrentar as coisas que aparecem para você. Então, um mesmo contexto, ele pode ser visto como oportunidade, ou ele pode ser visto como desafio, como obstáculo. E aí vai depender do que você fizer com esse contexto, e não do contexto em si. Por isso que a gente vai trazer aqui quais são as grandes oportunidades, no meu ponto de vista, quais são as grandes oportunidades de você fazer essa comunicação com a liderança. A primeira delas é a elevação do status da sua área, ou do seu grupo, ou da sua equipe. Quando você começa a trazer recursos que vão melhorar as interações entre áreas, as interações entre as pessoas e tudo mais, e principalmente, se você está ligado diretamente à comunicação, esteja você numa área de comunicação, numa área de RH ou qualquer outra área, mas que tem o desafio da comunicação dentro do ambiente organizacional, você sabe muito bem que as pessoas que não entendem o que é a comunicação, muitas vezes olham para a comunicação como uma área simplesmente executora, uma área de apoio às outras áreas. É a área que faz um comunicado, é a área que coloca um negócio bonitinho ali no quadro de avisos, que manda um lembretinho no aniversário do colaborador, que chama as pessoas para uma campanha e tudo mais. E a área de comunicação, ela pode ser muito mais do que isso. E vai depender, não só, porque assim, a gente ouve muitas pessoas falando assim, mas a minha empresa não enxerga a comunicação como estratégica, mas o meu líder não incentiva a gente, mas eu não tenho oportunidade. Quem tem que mostrar o quão estratégico você pode ser, são vocês, é você. Porque às vezes a outra pessoa não tem condição de entender e de ver qual é a grande oportunidade para ela ou qual é a grande atitude ou a ação que torna a área de comunicação uma área estratégica. Então, quando você começa a mostrar que vocês podem impactar nos resultados da empresa, a sua área ganha um status, um upgrade de status. Ela é elevada à área estratégica. Então, em vez de ser o primo pobre que não participa das reuniões de estratégia, que só recebe as ordens de cima para baixo, você começa a ser mais requisitado e a sua voz ou a voz da sua área, da sua equipe, começa a ser mais ouvida dentro da empresa. Mas para isso você precisa mostrar o quão estratégico vocês podem ser. Com isso, vocês ganham e você ganha também o acesso ao grupo principal. O que é esse acesso ao grupo principal? Que é uma outra grande oportunidade. É justamente fazer parte de reunião de conselho, de reunião de estratégia, acesso às pessoas. Você começa a fazer parte do grupo de pessoas que ajudam a decidir. Você não vai ser só a pessoa que executa, só a pessoa que recebe a ordem, a orientação, recebe a ação que precisa ser feita. Você também começa a ser a pessoa que vai começar a pensar estrategicamente nas ações que podem ser feitas e que vão trazer um impacto muito maior do que simplesmente fazer um comunicado, soltar um e-mail ou qualquer coisa do gênero.
Depois, você vai conseguir uma melhor interação entre as áreas e as pessoas. Essa é a grande oportunidade, eu acho, de tudo isso. De todas, talvez essa seja uma das maiores oportunidades. Uma das reclamações e das queixas que eu mais vi ao longo desses últimos 15 anos era que as áreas não interagem, cada área só vê o seu lado, cada um só quer resolver o seu problema, um não facilita o trabalho para o outro. Isso para você parece algo, te traz alguma memória ou te traz alguma lembrança isso? Porque isso é muito comum, cara, que cada área queira só defender o seu, queira só ver assim dentro dos seus muros. Quando você começa a trabalhar a comunicação com a liderança, a interação, a criação de conexões relevantes, você também começa a mostrar para as áreas pares suas, que esta relação ela vai melhorar e muito e transformar a maneira como as empresas fazem as coisas. E isso para mim é uma das maiores oportunidades. É quando as áreas começam a dar suporte umas às outras e isso traz um resultado muito melhor para todos. É a famosa relação ganha-ganha. Você vai ter resultados mais previsíveis. Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa, toma parte para a ação dentro da empresa e a gente nem sempre sabe o que essa ação vai resultar, qual vai ser o resultado efetivo final de uma ação que a gente toma na empresa, porque ao longo do caminho acontecem ruídos, ao longo do caminho os líderes não dão suporte para aquilo que você faz ou muitas vezes derrubam o valor de tudo que você faz. E aí, quando você começa a trabalhar essa relação de uma maneira muito melhor, você começa a ter mais previsibilidade dos seus resultados. Você consegue enxergar melhor aquilo que você faz hoje, qual é o resultado que vai obter, ou quais são as possibilidades ou tendências de resultado que você vai obter, ao invés de ter que ficar esperando a coisa acontecer, para daí você ver se deu resultado, se não deu resultado e tudo mais. E isso tudo ajuda você a mostrar serviço e falar no dialeto da empresa e no dialeto da liderança, para que eles também possam aderir a essa sua ideia e a essa sua ação. E por final, se você fez tudo isso aqui, se isso aqui tudo teve pelo 10% de melhora, não vamos falar que você transformou o jeito que a empresa se comunica, mas você melhorou em 5% a maneira das pessoas interagirem, a maneira das pessoas se comunicarem, a relação de colaboração, de cooperação e também impactou nos resultados, é inevitável que você tenha uma projeção profissional. É inevitável que as pessoas da empresa comecem a olhar para você de uma maneira diferente. Então imagina que vai ter uma promoção, alguém vai virar líder e tal, e você acha que quem vai ter essa vantagem competitiva de ser visto como uma pessoa passível de virar líder? A pessoa que faz só a sua parte, que cuida só da sua área, a pessoa que só tem a visão aqui, restrita de quais são os meus problemas e como eu vou resolver e dane-se os outros, ou a pessoa que consegue agregar as áreas, que consegue estabelecer uma cooperação, uma colaboração muito melhor, que interage com os líderes, que busca solução, que propõe solução, que cria espaço para que todos se beneficiem nesse ciclo organizacional e criem uma espiral virtuosa que favoreça a todos. Qual das duas pessoas, se você fosse o CEO da sua empresa, qual dessas duas pessoas, desses dois perfis, você traria para ser líder? Então é isso. Se você quer aumentar suas chances de crescimento profissional, de reconhecimento profissional, de escalada de carreira, essa é uma grande oportunidade. E por que eu estou falando de todas essas oportunidades? E outra coisa, você ganha também mais espaço para inovação. Quando as pessoas começam a ver a transformação que você está causando, elas começam a ter mais confiança em você, você passa a ganhar mais credibilidade e com isso você vai ter mais autonomia. Uma outra reclamação que eu sempre ouço, uma outra queixa que eu ouço com muita frequência, eu não tenho espaço para experimentar. Eu tenho ideias, mas eu não quero botar em prática. Aliás, tem uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Você não tem agora na sua cabeça, por menor que seja, alguma ideia, alguma sugestão que você sabe que pode melhorar um processo, uma maneira de fazer alguma coisa na sua empresa que você simplesmente não trouxe à tona, não trocou com ninguém, não falou, ou quando no máximo numa conversinha de café ou de água, reclamando que você tem essa ideia espetacular que ia melhorar muito a vida da empresa ou da sua área ou da sua atividade, mas você não faz nada a respeito. A maioria das pessoas tem isso. Então, quando você exerce todas essas oportunidades, quando você aproveita todas essas oportunidades, aqui no final, você ganha autonomia, você ganha espaço, você ganha a chance de experimentar, porque as pessoas vão ter mais confiança em você e você tem muito mais credibilidade aos olhos da empresa.
Essas aqui são as grandes oportunidades. Existem ainda muitas outras, mas essas são as grandes oportunidades de você desenvolver a sua habilidade de incluir os líderes na comunicação da empresa e de você ajudá-los a transformar o ambiente organizacional. Às vezes pode parecer que eu estou falando assim, pô, mas Mussarela, você está falando para eu trabalhar para facilitar a vida dos outros. Não. Eu estou falando para você, através dos outros, se beneficiar e facilitar a sua vida. Porque a única maneira que a gente tem de obter resultados é através das outras pessoas. A gente sozinho não faz absolutamente nada. Com as pessoas contra, fica mais difícil ainda. Com as pessoas a nosso favor, aí fica fácil demais. Bom, eu fico por aqui nessa parte das oportunidades. Vou trazer agora a aula da Viviane Mansi, logo depois a aula do William Serantola. E eu volto daqui a pouquinho para falar sobre os desafios. Sabe por quê? Porque nem tudo são flores. Parece que tudo é lindo, maravilhoso. Uau, eu vou estralar o dedo e tudo vai acontecer. Não. Tem umas pedras no meio do caminho, mas fica com a gente que a nossa jornada está só começando. Eu quero chamar agora Viviane Mansi. Traz pra gente o que você tem para conversar com a gente, Vivi. Se existe algo que sempre me perguntam qual é a grande oportunidade que está na nossa frente quando a gente pensa em comunicação de liderança? Eu não tenho uma resposta única, na verdade eu tenho um conjunto de coisas que eu poderia dizer. A primeira delas é que a comunicação vem mudando ao longo do tempo. Isso é muito bom, né, gente? Porque se a gente faz comunicação para ajudar os objetivos de negócio e os dilemas das organizações e o que elas buscam tem mudado, é bastante natural que a comunicação mude com isso. Então isso é um bom sinal. Só que quando a gente pensa que a gente precisa cada vez mais engajar as nossas audiências, a gente precisa começar a olhar com mais cuidado como é que a gente faz isso dentro de casa. Nunca foi diferente, a gente sempre precisou engajar, só que a gente tinha mais espaço para erro antes do que a gente tem agora. É claro que é sempre, né, um ponto de vista. A gente nunca falou tanto em permitir errar, isso também está correto. Mas antigamente a gente errava e acomodava isso tudo. Hoje, se a gente erra muito, a gente pode perder aí um espaço de mercado bem representativo. Então a gente tem que olhar para dentro de casa, em sim, permitir que as pessoas sejam elas mesmas e de alguma maneira ajudar com que as pessoas tenham confiança umas nas outras, para que elas possam ser verdadeiras, para que elas possam apontar de fato os dilemas das organizações que a gente vê e apontar caminhos futuros. Agora, se eu não tenho uma organização em que as pessoas se sintam livres e empoderadas para tal, a gente vai ter mais problema. Ou seja, significa que a gente não vai alcançar isso? Claro que não, mas significa que a gente pode perder um tempo relevante. Então, quando a gente fala em traz a liderança para perto, inclui a liderança no processo formal de comunicação da sua organização, nós estamos dizendo que a gente vai acelerar o processo de ganhos da empresa. A gente está dizendo que, de alguma maneira, a empresa vai ser bastante mais eficiente. Por quê? Porque a gente está ajudando as pessoas a trazerem o melhor possível delas. E a gente não consegue fazer isso por meio de baixar um memorando, de escrever uma política ou de mudando as pessoas. São situações e são soluções muito difíceis. Qual é a solução mais prática, mais rápida e mais eficiente? É permitir que as pessoas tenham um nível de comprometimento tal, de confiança tal, que ao realmente confiarem umas com as outras, elas consigam trazer um melhor resultado de negócio. Então, por mais que a gente viva um ambiente que a gente tenha, chame, né, cada vez de mais high-tech, a gente também não pode esquecer que ele é cada vez mais high-touch. As empresas que estão mais habituadas, mais preparadas, ou de alguma forma se desenvolvem numa linha em que ajudem as pessoas a lembrarem disso e a desenharem as suas estratégias colocando esse elemento dentro delas, vão ser mais eficientes. A gente brinca, né? Quem está de alguma forma acompanhando o Comunica Conteúdo sabe que eu falo muito que nunca um grito levou alguém mais longe do que um elogio. Significa como é que a gente fala de coisas difíceis, como é que a gente elogia, celebra, comemora, alinha o que precisa ser feito do futuro de uma forma constante, de uma forma positiva para as pessoas. Tem jeitos e jeitos de fazer isso. Uma das escolhas é melhorar a habilidade geral da organização em se comunicar. A gente fala genericamente em comunicação, mas se a gente tivesse que colocar uma lupa nisso de fato, nós estaríamos falando de diálogo. Será que eu consigo, de fato, endereçar uma questão quando ela me parece importante?
Será que de fato eu consigo falar de um problema quando eu estou vendo ele chegar perto? Será que eu estou tranquila para falar sobre algo para minha liderança, se eu acho que isso vai fazer diferença para o futuro da empresa? Então são coisas que a gente precisa pensar. A comunicação de liderança é uma oportunidade, sobretudo, para a gente melhorar rapidamente os resultados organizacionais. E tem muitas vantagens, porque além de ser um percurso interessante de resultados de curto, médio e longo prazo, também é algo que pode custar muito pouco, né? Às vezes a gente faz uma reengenharia, vem com propostas mirabolantes, são custosas e levam muita energia da empresa. Se a gente olha, né, para esse elemento muito fundador que é a comunicação, para permitir que as coisas sejam feitas na empresa, talvez isso custe bem pouco e realmente ative a organização e crie musculatura para ela de alguma forma resolver os seus problemas, dos mais fáceis aos mais difíceis. Sabe que eu estava lendo esses dias uma reportagem recente que saiu na revista Consumidor Moderno, que fala sobre tendências de 2020. Na verdade eu estava lendo várias coisas e especialmente um dos itens dessa revista me chamou bastante atenção. Então ela fala sobre a reinvenção da narrativa sobre o afeto. Eu achei isso super poderoso, sabe, gente? Porque nesse universo super high-tech, em que a gente precisa ser mais high-touch, traz um insight para nós que eu acho fundador, que eu vou ler para vocês, que é assim: nos próximos anos, a atenção deve se voltar à preocupação de como a gente vai se expressar, comunicar e retratar o amor e o afeto nas organizações. Eu acho isso bastante auspicioso, porque não são coisas que a gente está habituado a fazer. A gente é meio que educado para ser duro na empresa, né? Para colocar o racional na frente do emocional. A gente só não pode se esquecer que a gente já teve até um prêmio Nobel da economia dizendo que as nossas decisões não são só racionais. Então a gente precisa aprender a lidar com esse lado que se tornou um pouco sombra pra gente, né? Que a gente não dava tanto atenção, mas que ele é bastante importante para a gente, de alguma forma, dar conta do futuro que está chegando por aí. A comunicação nesse sentido, ela precisa existir porque ela é uma facilitadora, ela não é algo mais que a liderança tem que fazer, ela é algo que ajuda a liderança a ser melhor no seu dia a dia e a gente está aqui para ajudar esse processo. Ou seja, é importante que alguém olhe esse movimento de comunicação como um todo na empresa, para a gente conectar, fazer essas pontes, né? Conectar uma a outra. Eu não estou dizendo que nenhum tipo de comunicação é menos relevante, as coisas se conectam, é como se a gente pensasse em vários sistemas do corpo humano. Eu preciso dos sistemas funcionando bem e juntos para o organismo estar bem, estar saudável, e a comunicação é isso também. Agora, um dos sistemas bastante importante para essa comunicação é de fato, né, o sistema de comunicação com liderança. Por isso que a gente insiste tanto nele, por isso que a gente acha que esse é um caminho seguro para o sucesso. Vem com a gente, vem pro Comunica. Muito legal, né? Muito bacana. Eu acho que uma coisa que é importante eu falar aqui entre uma aula e outra é o seguinte: muitas vezes pode ser que você pense assim: mas não é a minha responsabilidade fazer isso. Tudo bem, também não é nossa responsabilidade transformar o mundo. Mas entre responsabilidade e oportunidade, o que você escolhe? Mesmo não sendo a sua responsabilidade, você tem aqui a oportunidade de exercer um impacto muito gigantesco nisso tudo que a Viviane acabou de falar, sendo você um líder ou não. Vamos escutar o William Serantola agora. As pessoas me perguntam a importância da comunicação e liderança nas organizações. E se isso é um desafio, se isso é uma oportunidade, como é que a gente trabalha com isso? No ambiente da consultoria, a gente tem se dedicado bastante a essa discussão sobre como o líder se posiciona dentro da organização e que tipos de elementos ele pode utilizar para se posicionar e realizar uma comunicação virtuosa dentro da organização. Para começar a refletir, conversar um pouquinho com vocês sobre comunicação com a liderança, eu quero lançar mão de uma pesquisa que o LinkedIn fez no início de 2019, exatamente sobre a questão do futuro do trabalho. Isso é importante porque as evidências que eles acharam através de várias pesquisas, no mundo e no Brasil em particular, aponta 4 tendências importantes e vocês vão ver que a comunicação, e especialmente a comunicação e liderança, pode contribuir muito na construção desse futuro trabalho. Porque alguns líderes às vezes perguntam que comunicação não é uma coisa tão importante. Talvez a comunicação seja algo que pertence à área de comunicação. E a pesquisa vai demonstrar para a gente que não é bem assim. Essa pesquisa do LinkedIn sobre tendências do futuro apontou 4 tendências fundamentais. Que tendências são essas? A primeira delas é soft skills. Quando a gente fala de soft skills, a gente está falando de habilidades comportamentais. Então, nós temos o hard skills,
As habilidades duras, por assim dizer, elas são aquelas habilidades de raiz, né? A habilidade técnica, aquelas que de domínio técnico dentro das áreas de formação profissional de cada um de nós, mas tem as habilidades que são as habilidades de comportamento, que envolvem empatia, criatividade, colaboração. E isso são dimensões de comportamento humano que precisam ser elaboradas, elas requerem treinamento, mas experiência e muita vivência. Então, soft skills, dentro delas, a inter-relação pessoal é fundamental. E para que esse relacionamento seja construído, exige muita comunicação. Então, já numa das grandes tendências do futuro no trabalho, a gente sabe que deter soft skills é uma coisa super importante, na verdade é um aprimoramento contínuo, né? A liderança precisa ter consciência disso, que para trabalhar com os times e ter o resultado esperado, ele precisa dessa dimensão. Fora isso, a flexibilidade do trabalho é uma outra exigência, uma outra tendência importante. E seguramente a liderança vai se deparar agora com a questão da flexibilidade no trabalho, no sentido de trabalho remoto, times virtuais, flexibilidade de horários. Isso exige muita negociação e interação com os times. Novamente, a comunicação está presente. E as outras duas tendências, que não vou me aprofundar, são as ações de anti-assédio, que tem muito a ver com inclusão e diversidade, né? Isso é uma vertente importante que vem se consolidando nesses últimos anos, né? E a transparência salarial, que talvez seja a dimensão mais difícil para que as organizações trabalhem com clareza nos critérios e justiça na aplicação da remuneração entre as pessoas. Não significa falar o salário das pessoas, mas significa dar clareza sobre como os critérios são estabelecidos para que as pessoas sejam de forma justa sendo remuneradas pelo trabalho que elas executam. Mas eu vou me dedicar então àquelas duas dimensões que eu já mencionei, né? Soft skills, que é super importante na dimensão do trabalho, e a flexibilidade também no trabalho. O que a comunicação e liderança tem a ver com isso? Tem a ver tudo com isso, porque como normalmente eu comento no dia a dia, a comunicação não é só importante para a alta liderança. As organizações no mundo todo, elas estão observando que a comunicação é importante desde daqueles que entram na organização, estagiário, trainee, numa fase inicial, então a habilidade de trabalho em grupo, essa habilidade de se comunicar e trabalhar em time, e ao mesmo tempo no topo da organização, todos aqueles que dominam técnicas para mobilizar a organização. Eles constroem a visão, eles comunicam essa visão, eles precisam mobilizar as equipes no sentido do alcance de resultados, né? E aí a comunicação mora, é fator primordial. Então o líder precisa saber que ao traduzir de forma adequada, clara, precisa, quais são os caminhos que a organização quer trilhar e como eles fazem, ou como fazer para chegar lá, faz toda a diferença. Portanto, a comunicação do líder é fundamental nesse processo. É importante observar que essas são competências que elas são atemporais, né? A comunicação, uma vez que você desenvolve, se habilita nela, é alguma coisa que serve o tempo todo para todo mundo. Por outro lado, ele tem cada vez mais importância nessa nova economia, porque a gente está falando de um ambiente colaborativo, participativo, a gente está falando de situações em ambiente de trabalho que as pessoas estão interagindo cada vez mais. Então, comunicar faz parte dessa nova regra do jogo. Antigamente, a relação hierárquica, ela, de certa forma, preservava não ter tanta necessidade de você se comunicar, mas hoje em dia é muito diferente. O que a gente percebe é exatamente isso, né? E finalmente, não tem nenhuma tecnologia que vai eliminar esse face-to-face, esse cara a cara, essa interação interpessoal que é importante, que constrói confiança dentro do time. Por mais algoritmos, bots, toda a tecnologia que está vindo e virá mais, a adoção de robôs, inteligência artificial, machine learning, a despeito de tudo isso, a gente sabe que a interação interpessoal é vital nesse processo de construção de confiança e esse elo entre as equipes. Isso é o que eu chamo de maturidade comunicacional. Quando a gente olha para isso e a gente fala de desafios e oportunidades, então eu diria que sim, tem desafios, porque a liderança precisa perceber, tomar consciência de que ela é o agente principal desse processo e faz parte da função da liderança, do exercício da liderança, porque liderança, gente, não é uma posição que eu alcanço. Liderança é um exercício de uma habilidade que eu desenvolvo com o meu time para que ele alcance resultados. Isso significa que serve para o presidente, para o diretor, para o coordenador, para o gestor, para o analista que tenha estagiários. Então, é uma habilidade que todos nós precisamos desenvolver. E quando está falando dessa habilidade, dessa oportunidade de comunicação daquele que exerce a liderança, a gente está falando do quê? A gente está falando dessa comunicação interpessoal, quer dizer, ter clareza, uma habilidade de interação no dia a dia, uma escuta ativa, quer dizer, não é só escutar as pessoas, a partir do que ela diz, realmente refletir sobre o que ela está dizendo e como isso transforma a minha forma de pensar. Isso está muito ligado a essa habilidade social de interação, são variáveis importantes no que a gente chama de comunicação e liderança.
Obviamente ele precisa conhecer as práticas de comunicação. Práticas, eu digo, é o domínio dos canais, que tipos de mensagem, quer dizer, existe toda uma técnica envolvida no processo de comunicação, mas isso no passado era suficiente, hoje não mais. Isso faz parte de um conhecimento necessário, mas não suficiente. Eu preciso de habilidades interpessoais, de diálogo, de colaboração, de interação, de participação que garanta um resultado aprimorado, né? Uma comunicação transparente, direta, isso é super importante, e a adoção de uma postura de uma comunicação simétrica, né? Quer dizer, eu falo, ele escuta, ele fala e eu escuto. Então a liderança precisa ter essa abertura, essa disponibilidade para que ele possa criar um ambiente positivo de comunicação. Então essas são algumas dimensões que reservam de um lado alguns desafios, porque muitas lideranças pensam que a comunicação se reserva a uma área funcional dentro da organização. Não é isso, é uma função dele também, especialmente com o time dele, mas por outro lado é uma grande oportunidade para ele ganhar vitalidade nas relações com o time dele e com isso trazer mais resultado. E com isso trazer um ambiente em que as pessoas se sintam mais felizes, dispostas a trabalhar, que queiram trazer o melhor delas no dia a dia do trabalho. Então eu resumirei dessa forma, utilizando como referência lá no começo que eu comentei a pesquisa do LinkedIn de 2019, mas ela tende a se perpetuar, porque são tendências importantes que estão se consolidando. Então, resumindo, sim, tem muito desafio, mas sob o meu ponto de vista, nós temos muito mais oportunidades para o exercício da liderança utilizando a comunicação do que desafios. Mesmo porque esse é o cenário da nova economia, esse é o cenário do mundo em transformação. Ok? Um abraço a todos e até mais. Pois é, vocês viram só que legal, gente? Quer dizer, tudo isso que a gente fala é óbvio que é amparado em pesquisas, em estudos, em tendências que o mercado começa a mostrar e eu acho que uma coisa interessante que o William trouxe aqui, eu queria que você parasse para pensar um pouco num paradoxo perfeito que a gente tem aqui, quando a gente fala do papel da comunicação no futuro do trabalho. Quando a gente pensa em futuro do trabalho, a gente sempre, eu acho que sempre vem na nossa mente, pelo menos na minha, né, as questões tecnológicas, os recursos, as novas maneiras das pessoas se conectarem, todas as redes sociais, corporativas ou não corporativas e tudo mais e tal. E aí acontece esse paradoxo perfeito, que é, quanto mais tecnológicos, quanto mais digitais nós ficarmos, mais humanos nós precisamos ser, porque a nossa necessidade vai ser de contato humano, de relação humana, de competências humanas dentro do ambiente profissional. E essa vai ser a grande vantagem competitiva. De agora para o futuro, a tecnologia ela só vai se comoditizar, ela vai virar uma commodity, ela vai estar disponível para todas as pessoas. Então isso não vai ser uma vantagem competitiva. Ah, nós temos aqui o recurso tal, nós temos aqui o melhor comunicador digital, nós temos aqui uma banda larga, isso todas as pessoas terão acesso de uma maneira ou de outra. O que vai fazer a diferença no futuro do trabalho é o elemento humano. E é quanto mais a gente consegue ser humano e proporcionar para as outras pessoas essas competências e essas relações, ou seja, as conexões que são realmente relevantes. Bom, você viu que o William falou que existem desafios, existem oportunidades e que as oportunidades são maiores que os desafios. Então eu trago aqui agora a minha lista de desafios, coisas que vão acontecer ao longo do caminho se você decidir trilhar esse caminho, se você decidir caminhar e chamar outras pessoas para caminhar e para fazer essa jornada junto com você. E esses desafios são ter uma visão de futuro desejável. Isso é fundamental, porque é aquilo que eu estava falando no começo da aula. Se você vai convidar as pessoas para fazer uma jornada que elas não sabem para onde estão indo, tudo que acontecer ao longo do caminho é só custo, é só utilização de recurso, porque não existe nada lá na frente, nada lá no futuro que faça a gente estar inspirado e motivado a passar pelas coisas desse caminho, pelas coisas dessa trilha para chegar nesse futuro desejável. Então um dos desafios vai ser você criar um futuro desejável, uma visão de futuro que seja desejável para todas as pessoas, ou principalmente para as pessoas a quem você se dirigir, porque muitas vezes o que é desejável para a gente não é desejável para outras pessoas. Então uma visão de futuro que seja abrangente, que seja desejável e que seja positiva. Não só criar, como compartilhar e fazer as pessoas aderirem a essa visão de futuro. Então esse vai ser um dos grandes desafios. O próximo desafio é um desafio mais pessoal. É o desafio de você aumentar o seu repertório. Repertório, mas repertório do quê? O seu repertório de natureza humana, de modelos mentais, de mentalidades. Porque se a gente
só conhece o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de enxergar o mundo, fica muito difícil você criar essa visão de futuro desejável, você conseguir interagir com as pessoas, você conseguir entender o que é valor para as outras pessoas, se você não entender os modelos mentais e as maneiras que as pessoas têm de enxergar, interagir e reagir ao mundo. Então, quanto mais você aumenta esse repertório, quanto mais você tem os recursos, o vocabulário de natureza humana para entender como as outras pessoas funcionam, mais fácil, se você não tem, fica complicado e vai ser um grande desafio. E o seu grande desafio pessoal é você aumentar esse repertório para que você possa exercer um impacto positivo muito maior na vida das pessoas com resultados. O terceiro é a incompreensão do real valor daquilo que você vai tentar. Esse é um dos grandes desafios. As pessoas não vão conseguir, às vezes, entender qual é o valor daquilo que você está propondo. E por isso que é necessário ter essa visão de futuro desejável e muito clara, e também você ter o repertório para, se acontecer essa incompreensão, você ter recursos, ferramentas, como a gente falou no começo da aula, e a habilidade de usar essas ferramentas para sobrepor esta incompreensão ou para trazer um entendimento, uma compreensão do real valor daquilo que você está propondo para as pessoas. E lembre-se, é colocar o que é valor no mundo da outra pessoa e não necessariamente o que é valor para você. A ilusão da falta de tempo. E essa é tanto pessoal, tanto um desafio pessoal quanto o desafio das outras pessoas. Eu só tenho uma frase para falar para você. Toda e qualquer pessoa no mundo tem as mesmas 24 horas para fazer aquilo que quer fazer. E aí isso depende de decisão, de prioridade e de escolha. Não é fácil fazer uma caminhada dessa, não é fácil chamar as pessoas para uma jornada dessa. E muitas vezes vai aparecer para você a justificativa de que eu não tenho tempo, minha vida é uma loucura, você não sabe como é que é o meu mundo e não sei o quê. Realmente eu não sei, mas o que eu sei é que você tem as mesmas 24 horas de toda e qualquer outra pessoa no mundo. E o que você vai fazer dentro dessas 24 horas depende daquilo que você tem como prioridade na sua vida. Escolha suas prioridades. E o último desafio é de você ter um sponsor, um aliado. Uma das maneiras mais fáceis de começar a agregar mais pessoas para a sua jornada é justamente você já ter uma pessoa caminhando com você. É você já conseguir trazer 1, 2, 3 pessoas. Então pensa agora, eu gostaria que você fizesse esse exercício. Quem você chamaria agora da sua empresa, do seu ciclo profissional, da sua equipe ou de outra área ou algum líder para caminhar com você e que você sabe que você tem mais chances desta pessoa aceitar? Quem é aquela pessoa que os outros vão olhar e falando, nossa, a pessoa X está caminhando com você, então eu também quero caminhar. Ou então quem vai ser o seu garoto propaganda ou a sua garota propaganda? A pessoa que você vai começar a colocar as coisas em prática para que as outras pessoas possam ver os resultados obtidos e a partir daí elas queiram também participar. E esse é um desafio que é muito bacana, que ele vira uma oportunidade gigante. Porque quando as outras pessoas não queira mudar o mundo num passe de mágica, mudar todas as pessoas ou toda a empresa de uma vez. Começa com uma pessoa. Eu agora, nesse instante, eu estou começando com você. Eu estou começando a tentar fazer você se transformar para você transformar o mundo. Então eu não saio gritando na rua porque todos têm que mudar, pregando, no deserto. Vocês têm que mudar, o fim está próximo. Não, nada disso. É no tete a tete, 1 a 1. E se eu conseguir te convencer e te trazer como um aliado, a gente já tem uma vitória juntos. E é isso que eu quero e espero que você faça também no seu dia a dia, na sua organização, na sua atividade profissional. Então esse é um grande desafio que você precisa pensar. Como você vai criar e compartilhar uma visão de futuro, de que maneira começar a aumentar o seu repertório. Você vai ter que saber como lidar com a incompreensão das pessoas, delas não entenderem o que é que você está querendo fazer. Você tem que eliminar essa ilusão da falta de tempo. Isso é desculpinha. Se você está dando essa desculpa para você agora, não perde mais tempo com a gente. Não perde mais tempo com a gente porque você está se dando uma desculpa para não fazer alguma coisa. A gente, quando quer, a gente vai lá e faz. E a pessoa que não quer, arruma desculpa para não fazer. Então esquece a ilusão da falta de tempo. E você tem que buscar, pelo menos ter em mente, quem seria um sponsor e um aliado. E esses desafios todos, não adianta só você fazer de algum jeito. Existe metodologia, existe um jeito de você fazer essas coisas. E é isso que nós vamos trazer na nossa próxima aula.
A gente já fez aqui, ó, já percorremos um bom caminho da nossa caminhada, da nossa trilha. Se você está aqui até agora, eu sou muito agradecido por você ter chegado. Obrigado! Ó, que legal! Chegamos já na primeira parte. São 3 partes dessa jornada. A primeira parte a gente já cumpriu, chegamos ao final. E eu quero deixar para você bem claro que na nossa próxima aula a gente vai falar muito mais naqueles itens lá do começo, a gente vai falar sobre como convencer a liderança. Ou seja, a gente começa a trazer as ferramentas. A gente vai mostrar para você estratégias, práticas, como você pode utilizar, ou seja, para você desenvolver a sua habilidade. E aí uma coisa que é muito importante, nós vamos trazer as ferramentas, a gente hoje tentou trazer um pouco de inspiração, um pouco de porquê você fazer as coisas, mas a habilidade a gente só ganha fazendo. Não ganha aprendendo, só assistindo o vídeo. Então uma coisa que você vai ter que ter em mente é que depois da próxima aula, aliás, o conteúdo da próxima aula está espetacular, a aula da Viviane Mans está muito boa, do William então nem se fala, e eu vou trazer um gráfico de por que as coisas não dão certo. Eu vou mostrar para você por que muitas vezes as nossas iniciativas não dão certo, quais são os pontos críticos dessa iniciativa e o que a gente pode fazer para que as nossas iniciativas tenham muito mais chances de sucesso, ou seja, como você pode convencer a sua liderança, o seu chefe, o seu líder, de que essa tal de comunicação não só vale a pena, mas é muito importante. Bom, eu vou ficando por aqui, mas não sem antes pedir para você deixar os seus comentários aqui embaixo. É muito importante para a gente, porque a gente está falando de comunicação e nós vamos fazer uma via de mão única, de sentido único, de nós para vocês. Não, é um bate-papo. Então coloca aqui embaixo os seus comentários, se você teve algum momento da aula que você achou muito legal, se alguma coisa chamou mais a sua atenção, se você teve um insight, se você pensou em algo que você já pode começar a fazer, qualquer coisa. Se você concorda com as oportunidades e desafios, se você não concorda, se você acha que o futuro do trabalho vai ser isso mesmo e que o papel da comunicação no futuro do trabalho não interessa. Interage com a gente, que vai ser muito interessante. Se tiver alguma dúvida, deixa suas perguntas que nós vamos fazer questão de responder cada pergunta que aparecer aqui nos nossos comentários ou que vocês enviarem para a gente. Eu sou Márcio Mussarello, comunicador corporativo. Nossa primeira aula da Semana da Comunicação da Liderança chegou ao final e muito obrigado por você ter vindo até aqui comigo. A gente se encontra na próxima aula. Tchau!